Ei, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje eu tô atrasada, 10 minutinhos aí atrasada. Mas que Deus abençoe esse nosso encontro, né? Que Deus abençoe a palavra de hoje, para que ela toque no coração de todas as pessoas, né? A gente continua vivendo nesses momentos, nesses dias tão difíceis, né? Nessa situação. Então, que a palavra de hoje traga conforto, né? Traga uma nova perspectiva, né? E tô atrasada, mas cheguei. Eu tava dando uma aula agora, viu, gente? Por isso meu atraso. Mas tá tudo certo. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, né? Bem-ficadas. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco nessa noite. Eu te convido a entrar, né? Se acomodar, fechar os seus olhos, para que a gente tenha um encontro com o Senhor que venha nos edificar. Amém? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor abençoe esse momento, Pai, abençoe a nossa noite, nos perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, Pai. Nós lhe pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha engrandecer o nosso espírito, que o Espírito do Senhor venha nos levantar, nos fortalecer, nos edificar, Pai. Acolha cada um de nós que estamos aqui, acolha todos os nossos pedidos, todas as nossas aflições, acolha também todas as nossas gratidões, Pai. Que o Senhor possa reconhecer, perceber a nossa gratidão diante de Ti, Pai, diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa semana eu estava lendo a palavra e nesses 2 últimos dias Deus falou de uma forma muito linda comigo que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero convidar vocês a experimentar esses momentos, sabe? Eu não sei se você já viveu isso, de você pegar a Bíblia ou abrir uma passagem ou abrir um vídeo e de repente você fala assim, eu precisava ouvir isso, eu precisava ouvir isso. Eu não sei qual é o momento de vida, né, que você está vivendo, eu não sei qual é o momento, né, de aflição, se está precisando de esperança, se está precisando de persistência, de coragem, eu não sei. Mas eu só sei que a palavra de Deus é tão maravilhosa que toda semana ela é capaz de nos erguer, todo dia ela é capaz de nos erguer. No domingo eu estava assistindo uma série, inclusive eu quero indicar para vocês, chama The Chosen, que são os escolhidos. Então você coloca lá no Google The Chosen, os escolhidos, que é tipo uma série da Netflix só sobre a vida de Jesus. Uma série muito bonita, né? Traz uma perspectiva muito legal da gente ver as palavras, né, sendo ali protagonizadas por aqueles atores. Então, assim, é bem interessante. Não substitui o conhecimento da palavra, mas ajuda no nosso entendimento, no nosso amadurecimento. E eu tava vendo uma palavra, né, tava vendo um episódio, e aí apareceu a história de Natanael, que foi um dos discípulos, e ele queria muito, né, construir um templo para o Senhor, e Jesus, na série, fala com ele assim, ei, que tal começar amanhã, né? Encontra com ele, que tal começar amanhã? E aí eu fiquei pensando, imagina Jesus chegando amanhã e falar, e aí? Chegando agora, né? Amanhã não. Falar, e aí? Que tal começar a minha obra amanhã? O que a gente faria, né? Dá um frio na barriga, não dá? De pensar que Jesus tem uma obra pra gente, que Deus tem uma obra pra gente, que nem sempre a gente vai se sentir capacitado para isso. Pois bem, eu tô vivendo uma situação dessa, que Jesus me mostrou um caminho, me mostrou uma tarefa para fazer e eu não me senti completamente capacitado. E aí, Deus é tão maravilhoso que na segunda-feira eu abri a minha Bíblia e apareceu o texto de Abacuque. É um livro pequenininho, de 2 páginas, né? Porque a Bíblia é dividida por vários livros, né? Junção de vários livros. E tava lá o texto de Abacuque, no Velho Testamento. E apareceu a parte final do livro, que fala assim, Abacuque 3, no Velho Testamento, Abacuque 3,
O último versículo do texto fala assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Ou seja, eu naquele momento eu entendi que Deus estava me falando: você pode estar se sentindo fraca, se sentindo sem competências, né? Sentindo que talvez você até ainda vai dar conta que a missão é maior do que você pode. Mas olha aqui, eu tô aqui e eu sou o Senhor, o soberano. E eu, se eu quiser, eu faço você andar até em cima das águas. Se eu quiser, eu te faço com os pés como os do cervo, que me faz andar em lugares altos. Eu entendi naquela hora que Deus estava me fortalecendo, né? Lia, eu escutei essa palavra ontem que você está escrevendo aí. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É em cima disso que eu quero mostrar pra gente, que a gente veja a perspectiva de luz do Senhor sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus colocou dons e talentos especiais em cada um de nós. Cada um de nós é diferente, porque Deus precisa de pessoas diferentes para fazer a obra dele. Para que a gente seja juntos como um corpo, né? Então tem a mão, tem o dedo, até no nosso corpo. Cada parte é diferente da outra. Nenhum dedo é parecido com o outro, né? Nenhum olho é igual ao outro. Ou seja, a gente tem funções diferentes na vida. Então Deus, ele vai nos capacitar. Só que aí a gente pega esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento desafiador, e você fala assim: poxa, ai, né? Que frio na barriga, ninguém tá aguentando mais esse negócio, ninguém tá aguentando mais. Eu desconheço uma pessoa que fala assim: tô confortável, ninguém tá aguentando mais. E aí, quando eu pego a história de Abacuque, opa, minha Bíblia quase caiu aqui. Quando eu pego a história de Abacuque, eu falei: eu vou ler esse livro e vou tentar entender. Abacuque era um profeta. E esse profeta, falei, quero aprender com esse cara, viu? Ele tinha dúvidas. Ele olhava para o mundo bagunçado, vivia em Israel, olhava para o mundo de Israel naquela época bagunçado, atacado pelos babilônicos, que eram um povo assim que devastava regiões. Ele olhava para esse povo, né? E olhava para a situação e falava assim: Senhor, ele falou para Deus. O texto de Abacuque, o livro de Abacuque, é exatamente a fala de Abacuque, a discussão dele com o Senhor. Eu não sei se você, durante essa pandemia, se perguntou: por que isso tudo está acontecendo? Por que o mundo está tão bagunçado? Por que o mundo está tão polarizado? As pessoas com tanta raiva? Eu fico me perguntando, eu me pergunto. E aí eu dou de cara com o texto de Abacuque, que foi um profeta, ou seja, tinha ali uma comunhão com o Senhor ainda mais, né, apurada, uma comunicação direta ali, um profeta discutindo com o Senhor, cara a cara: Senhor, o negócio tá bagunçado demais, o que tá acontecendo? E aí o Senhor vira e fala assim: é assim mesmo que vai acontecer, tô usando o Império da Babilônia para corrigir vocês. Já é um baque, né? Você fala: Deus fazendo isso? E aí na hora que Abacuque vai e, peraí, é isso mesmo, Senhor? É isso que você está me respondendo? Você está usando o exército do mal, né? O exército não do mal, mas o exército da Babilônia, que tem, né, que tem princípios tão diferentes, tá usando para fazer alguma coisa com a gente? O Senhor fala: tô usando. Só que eu não quero que vocês fiquem presos nisso. Eu quero que vocês fiquem presos na salvação. Eu quero que vocês fiquem presos, né, no pós, naquilo que eu uso. Enfim, depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês leiam o texto, é bem pequenininho, é um pouco até assim, forte, né? Um pouco não, bastante forte o texto. Mas no final, Abacuque, ele reconhece que o Senhor é aquele que ama o mundo, que ele ama mais do que nós, que ele não é conivente com a maldade dos outros, mas ele é um Deus de justiça, e que ele vai fazer a sua justiça. Que embora Abacuque não percebesse, não visse o contexto, Deus estava agindo. Ele não estava virando a face para Abacuque. Ele estava reconhecendo, ele estava vendo, ele estava entendendo, estava ciente de tudo que estava acontecendo. E dando a visão para Abacuque de que, embora tudo estivesse assim, era para Abacuque continuar na fé,
na persistência e na crença na justiça do Senhor, nos propósitos do Senhor. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, Deus não tá mostrando esse negócio à toa pra mim. Eu nunca tinha visto, aliás, eu já tinha escutado a história, mas não dessa forma, né? Não olhando para esse contexto atual que a gente está vivendo de pandemia. E aí eu falei assim, é o que a gente está vivendo? Esse mundo doido, que você vira e fala assim, gente, tem horas, eu não sei se você já discutiu, se você já pensou, já parou para pensar o que está acontecendo nessa história? Eu já parei. Eu já olhei e falei assim, cadê Deus nessa situação, né? Famílias, enfim, foge do nosso entendimento, foge. E aí eu falo assim, é normal a gente pensar porque nós somos seres pensantes, né? A gente pensa bobagem, pensa, mas é normal pensar. Um profeta lá atrás pensou, mas Deus responde. E foi o que ele fez para mim hoje, essa semana. Ele respondeu, você tá inseguro? Tá, ok, eu sei que você tá inseguro. Mas não se esqueça de que sou eu, o Senhor, que capacita aqueles que eu escolhi. Sou eu, o Senhor, que vai dar a força, a orientação para a missão que você tem para fazer. Então eu não sei qual é de novo a sua realidade, não sei o que você está vivendo, mas se é a missão que Deus tem para você, Ele vai te capacitar, assim como Ele fez com Abacuque. Ele vai abrir a mente. E olha só os últimos versos do texto de Abacuque, que é no capítulo 3, que chama Oração de Abacuque. Mas olha o finalzinho, do versículo 17 ao 19. Então Abacuque 3, de 17 a 19, fala assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, lá no Antigo Testamento, Abacuque já teve sinais da salvação como promessa do Senhor. Então, mesmo que não tenha nada, Senhor, eu não preciso ter garantia de nada, eu estou aqui à disposição. Mesmo que eu entre numa live aqui, não tem uma pessoa ouvindo, ou mesmo que uma pessoa só ouça, eu estou aqui, porque o Senhor me disse para estar. O Senhor me disse para estar, então eu estou aqui e vou me alegrar. Independente se eu tive um momento ruim, independente se aconteceu o que for, independente se eu estou com medo, o Senhor vai me capacitar. Deus está no controle de tudo que está acontecendo, com certeza, Ele está no controle de tudo. Só que não impede, né? Tem horas que nós somos falhos e não é só questão de falha, a gente quer entender, a gente tem curiosidade, né? A gente quer respostas, né? Sobre a nossa perspectiva, mas aí vem o Senhor e fala assim, tá tudo bem, eu tô cuidando. Não esqueça de que eu estou cuidando, que eu sou o soberano. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. E aí eu comecei a falar, gente, mas será que o Senhor quer mesmo que eu fale esse texto, né? Não, um texto tão forte do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento. E aí, estudando, né? Sobre a palavra e tal, eu abri a minha Bíblia e aí veio o Salmo 31. Eu abri lá em Salmos 31. E aí é lindo como a palavra vai entrelaçando e vai assim nos mostrando, né? A grandeza dela. Então lá no Salmos, capítulo 31, versículo 9, fala assim, ó Senhor Deus. Então é um salmo de Davi. Então Davi está orando, né, conversando com o Senhor. E fala assim, ó Senhor meu Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtaram a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Qual é o momento que nós estamos vivendo? É um momento em que a gente fala, Senhor, meu Deus, me dá força. Porque tá difícil, não tá? Não tá difícil a gente se gerenciar emocionalmente. Não tá difícil a gente se acordar e se deparar com tanta notícia. Eu não sei aí, mas aqui tá difícil. Tá difícil para muita gente. Para muita gente tá praticamente impossível, tá chegando no limite, né? Quantas famílias estão aí
desesperadas não apenas com a doença do Covid, mas com a doença social que está se alastrando, né? A doença mental, né? Famílias que não necessariamente adoeceram por conta do vírus, mas adoeceram mentalmente, adoeceram, né, em estrutura, né? Casamentos falidos, enfim. Não cabe aqui entrar para falar. Mas olha que palavra maravilhosa. Na minha outra Bíblia fala assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Né? A minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido da minha aflição. Só que na minha Bíblia tem uma nota de estudo, que é aí que eu falei assim, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale. Abacuque estava aflito, estava desesperado, estava indignado, estava cansado, estava assim, aonde que a gente vai parar? E a gente está mais ou menos nessa história. Só que esse salmo, e aí o que aconteceu com Abacuque, né? Depois que ele conversou com o Senhor, ele entendeu que o Senhor é a salvação, o Senhor é a força, e o Senhor está com ele. E que ele vai se apegar nesse compromisso de fé com o Senhor. E aí nesse Salmo 31, olha a explicação que a minha Bíblia traz. Fala assim: em épocas de aflição, Davi sempre se voltava em primeiro lugar para Deus, assim como Abacuque fez. Ele não saiu perguntando para as pessoas, se voltou para Deus, perguntando para Deus. Davi sempre se voltava em primeiro lugar para Deus, e neste salmo ele derrama seu lamento diante do Senhor e reafirma a sua confiança nele, da mesma forma que Abacuque fez. Abacuque voltou para Deus e falou assim: ok, eu entendi os propósitos do Senhor, eu entendi que está tudo no seu controle, e eu vou voltar agora meu olhar, a minha perspectiva para a alegria, para a esperança, para a confiança, porque eu tenho esperança na salvação. Meu foco está ali, ó, não está aqui agora, está ali, ó, na salvação do Senhor. E aí Deus me mostra esse salmo do mesmo comportamento de Davi. É muito lindo, gente, a gente ver isso, porque é uma reafirmação dentro da própria palavra, na mesma semana. Eu não tenho dúvidas de que isso é fruto do Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo está trazendo essa palavra pra gente, que embora tenha momentos de aflição, chega uma hora que a nossa ficha cai, assim como caiu a ficha de Abacuque, assim como caiu a ficha de Davi. Fala aqui: este salmo, ele derrama seu lamento diante do Senhor e reafirma a confiança nele. Embora, olha só a continuação da explicação aqui. Embora as circunstâncias não se tenham alterado, a circunstância de Davi é que não se alterou, assim como a pandemia não está se alterando, né? A gente está nessa falta de esperança exatamente por isso, porque o negócio vira e mexe tá a mesma coisa. Mas espera aí, embora a situação não tenha se alterado, a perspectiva de Davi mudou, assim como a de Abacuque mudou. Ainda não tinha vindo a salvação de Israel, mas a perspectiva dele já tinha vindo. E aí fala assim: a sua perspectiva mudou. O lamento assume um tom de esperança e de louvor. O que Abacuque fez no final? Ele falou: eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Davi faz a mesma coisa aqui. Ele pede para o Senhor, ele fala: ei, eu preciso do seu amor, Senhor. Eu preciso olhar para ti com esperança de um amanhecer, esperança da luz. E é o que nós estamos precisando. A situação ela não tem mudado drasticamente. Algumas coisas começam a melhorar, mas a esperança é que precisa mudar em nós. Até porque sem esperança e sem alegria a gente vai adoecer, não é só de Covid. A gente vai adoecer mentalmente, emocionalmente, e isso vai levar a nossa imunidade lá para baixo. E aí sim os vírus vão tomar conta de nós. Então nós precisamos cuidar da nossa alma e do nosso corpo, como fala aqui no começo do texto de Davi. Peraí, eu estou aflito, os meus olhos estão cansados, eu estou esgotado de corpo e alma. Quantos de nós estamos esgotados de corpo e alma? Mas lá na frente, no mesmo salmo de Davi, alguns versículos para frente, fala assim, lá no versículo 14, 31:14, Salmos 31:14, fala assim: porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor, tu és o meu Deus.
Tu estás sempre cuidando de mim. Mais pra frente fala assim, olha com bondade para mim, teu servo, salva-me por causa do teu amor. Lá na frente, como são maravilhosas as coisas boas, que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver, tu és bom e como protege os que confiam em ti. O Senhor está nos falando essa noite que Ele sabe que nós estamos cansados de corpo e alma, assim como Ele sabe, assim como Davi falou para Deus, assim como Abacuque falou para Deus. Eu estou cansado de ver tudo isso, Senhor. O Senhor sabe que nós estamos cansados, mas o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos com Ele. De falarmos, Senhor, nós estamos cansados. Só que quando nós falamos para o Senhor nos responde por meio da palavra, Ele está nos respondendo aqui agora. Existe esperança e a esperança está em mim. Existe a esperança da salvação e a esperança está em mim. Está em Cristo Jesus que nos trouxe a salvação. Ele é a luz, Ele é a nossa luz, né? E aí, por que eu falo isso? Porque se a gente for no último livro, né? A gente começou no começo da Bíblia, né? No texto de Abacuque, que é um dos primeiros livros lá do Antigo Testamento. Mas no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, quase nas últimas linhas da Bíblia, olha só o que Jesus fala. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Ele é a luz. Na minha outra Bíblia aqui, que eu procurei a versão para poder entender, né, que são versões diferentes, são traduções, e aí alguns entendimentos ficam mais fáceis. Fala assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. Então, nessa noite de hoje, Jesus está nos falando por meio do Espírito Santo, da palavra do Senhor, que nós aprendemos na semana passada, que a palavra do Senhor é a espada do Espírito, a espada do Espírito Santo. Por meio da palavra, Deus está nos mostrando que, embora a gente tenha uma situação difícil, desafiadora, né? Embora o mundo esteja parecendo perdido, nós não podemos perder a esperança, a perspectiva da luz de Jesus, né? É quando nós aceitamos, quando nós renovamos esse compromisso com o Senhor, assim como eu escutei, né, no filme, né, Jesus falando, e aí, vamos começar o trabalho amanhã? Assim como Ele falou comigo, né, por meio desse vídeo, e eu senti tocada pelo Espírito Santo, eu falei, que graça, que bênção é, né, poder escutar do Senhor. Vamos começar o trabalho amanhã? A gente pode renovar o nosso compromisso com o Senhor, porque Ele irá nos capacitar, assim como Abacuque nos fala. Ele vai nos fortalecer, nos colocar a força dEle, né, fazer com que a gente ande como servos andando alto, né? Ele vai nos capacitar desde que a gente aceite a perspectiva da luz e não a perspectiva da treva, né? Se eu clamar ao Senhor a graça, o entendimento, né? Se eu parar de reclamar, a palavra reclamar, uma vez eu escutei isso e eu achei muito lindo. Reclamar é dar ré no clamor, né? Reclamar, né? Clamar é clamar ao Senhor, clamar coisas boas, clamar sobre a vida, né? Clamar as boas obras, mas quando eu reclamo, eu dou uma ré no clamor. Então eu vou para um caminho, uma perspectiva de treva. O que a gente precisa se manter é na perspectiva da luz. A perspectiva de que Jesus é a nossa salvação. A perspectiva de que não interessa as circunstâncias que nós estamos vivendo, existe um Deus que cuida de nós. Mesmo quando nós não vemos, existe um Deus que está agindo e fazendo por nós. Mesmo que nós não entendemos, e a gente não precisa entender, existe um Deus que pede obediência, que pede clamor, que pede reverência a Ele e que nós precisamos estar em comunhão. Então, nessa noite, eu quero te convidar que a gente mude a perspectiva
acerca da situação. Que, embora eu não entenda, existe esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Assim como Abacuque fez, ele passou do pensamento das trevas, né, do pensamento da perspectiva das trevas do mundo para uma perspectiva da esperança. Vocês estão conseguindo entender? Ele passou de, Senhor, o que está acontecendo e tal, para um entendimento de que o Senhor estava cuidando da nação de Israel naquele momento. E que isso tudo fez comprovado, porque Jesus depois veio e salvou não só Israel, mas todo mundo, todos nós, com a sua salvação, né? Com o seu sacrifício vivo, como nós vimos na semana passada, né? Sobre o Espírito Santo. Ele possibilitou essa salvação dentro de nós. Davi passou por momentos de aflições, e na Bíblia a gente vai encontrar mais outros vários momentos de aflições de várias outras pessoas. Mas assim como Abacuque fez, Davi fez. Ele passou de um momento de assumir, né? E tá certo a gente assumir o que a gente está sentindo, as nossas aflições, as nossas fraquezas, mas ambos, Davi e Abacuque, colocaram primeiramente no colo do Senhor as suas aflições. Eles não deixaram de falar sobre elas, eles não deixaram de tirar as suas dúvidas, de questionar, de perguntar ao Senhor quais eram as dúvidas, as aflições e as necessidades. E o Senhor, por meio do Espírito Santo, conseguiu modelar para que Davi passasse da lamentação para a adoração, para a esperança. Assim também fez com Abacuque, do questionamento, da dúvida, da incerteza, do desespero, para a adoração, para a renovação da esperança, para a reafirmação de que é o Senhor que capacita aqueles que Ele escolheu. Mas para ambos, Ele pediu o quê? Obediência. E ambos foram vitoriosos porque foram obedientes. Então, se a sua missão de vida é impactar pessoas, se a sua missão de vida é edificar o seu lar, se a sua eu não sei qual é a sua missão de vida, se você ainda não sabe, pergunte ao Senhor. Tenha uma busca intensa nisso, porque o Senhor vai te revelar pouco a pouco, fatia por fatia, migalha por migalha. A cada novo dia é uma nova revelação dos novos passos que a gente precisa dar. Mas se nós cremos que nós somos filhos do Senhor e que Ele vai nos usar como instrumentos do Senhor, seja por meio do nosso trabalho, dos meus relacionamentos, eu não sei qual é o meio e o lugar que Ele vai te usar. Ele tem uma perspectiva de luz sobre a nossa vida, que é a perspectiva da salvação, uma perspectiva de capacitação, de fortaleza e de esperança. É se fortalecer na luz de Jesus da nossa vida, na nossa salvação. Amém? Essa palavra de hoje para a sua vida, um exemplo de Abacuque e Davi que largaram a perspectiva das trevas, do que era o escuro, difícil, desafiador, para uma perspectiva da luz, de adoração, de obediência, né? E de salvação, né? Que o Espírito Santo faça o mesmo conosco. Né? Não quer dizer que a gente vai ficar cego para os problemas do mundo, mas a gente não vai perder a perspectiva da luz, da salvação, do amor e da justiça do Senhor, né? Que esse caráter, ele não muda. A circunstância pode mudar, mas o caráter de Jesus não muda e ele está em contato conosco. Ele está aqui, ó, pronto para nos dar a mão e nos levantar, nos dar força, nos reerguer, independente, né, seja qual for o nosso desafio, Deus está postos para nos amar, nos cuidar, nos acolher. Amém? Vamos fechar os nossos olhos agora e entregar todos os nossos pedidos a Ele. Senhor meu Deus, eu lhe agradeço por essa palavra, Pai. Quão grandioso é o Senhor na nossa vida, Pai. Que coisa mais linda a gente aprender com o exemplo de Abacuque, que coisa mais linda a gente aprender com o exemplo de Davi. E com a promessa do Senhor, Pai. A promessa de Jesus de que Ele é a luz que resplandece pela manhã, Pai. É a certeza de que nós temos que não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, o Senhor tem a luz da salvação, Pai. Nesse momento, acolha todos os nossos sentimentos, Pai. Todos os nossos pensamentos de dúvida, de medo, que seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ter pensamentos e sentimentos que edifiquem o Senhor.
que atestem que dentro de nós o Espírito Santo tem morada certa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça crescer em nós o poder do Espírito Santo, a luz do Senhor, Pai. Para que nenhuma treva tome conta do nosso coração, para que nenhuma treva tome conta da nossa visão, Pai. Descortine o que precisa ser descortinado, Pai. Que o Senhor possa nos usar como instrumentos do Senhor, aonde quer que a gente esteja, para onde quer que a gente vá, Pai. Nós sabemos que ser instrumentos do Senhor é agir conforme a Tua obra, Pai, conforme a Tua palavra. É amar uns aos outros, é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós sabemos disso, Pai. Que isso se torne não apenas uma teoria, mas uma prática na nossa vida, Pai. Que a gente consiga amar aos outros como a nós mesmos. Que a gente consiga nos amar, Pai. Nos ensine. Muitos de nós não sabem como se amar. Não sabe, não é esse amor vaidoso que a gente tem na cabeça, Pai, é o amor do Senhor, nos ensine. Esse amor precisa ser ensinado, porque embora nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor, nós somos tocados pelo pecado, Pai. Que o Senhor possa entrar na nossa mente, na nossa cabeça, mudando a nossa mentalidade, nos fazendo arrepender pelos nossos pecados, Pai. Nós nos arrependemos, mas hoje, nessa noite, Pai, nós queremos reafirmar o compromisso que nos faz aceitar Jesus como Rei da nossa vida, Pai, o Príncipe da nossa vida, como nos faz aceitar o Senhor, Pai, o Senhor nosso Deus como o nosso único guerreiro, nosso único Rei, o que faz a maravilha na nossa vida, Pai. Nós consagramos a Ti tudo que nós somos, tudo que nós desejamos ser, Pai. Tudo que nós temos, nós consagramos a nossa casa nesse momento ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa ungir a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família com o Divino Espírito Santo do Senhor, Pai. Com o sangue do Senhor ungindo cada canto da nossa casa, da nossa vida, Pai. Abençoe todas as pessoas que estão precisando de saúde, Pai. Sopra ao pulmão das pessoas saúde, Pai. Que o Senhor possa entrar nos hospitais, estar na presença dessas pessoas que estão clamando pela Tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, acolha cada bebê, cada criança, cada idoso, cada adulto, cada pessoa, Pai, que está precisando de saúde nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todos nós, Pai. O Senhor é maravilhoso, nós reconhecemos a Tua grandeza, Pai. E nós queremos viver na esperança do Senhor, na luz do Senhor a todos os dias, Pai. Renova a cada nova manhã a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente se fortaleça no Senhor. Nos capacite para que toda a obra do Senhor, para que toda a missão que o Senhor nos dê, seja realmente executada à altura daquilo que o Senhor deseja de nós, Pai. Que nós possamos ser filhos obedientes e capacitados para realizar a obra que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe os nossos planos, oriente, os nossos caminhos, porque nós temos a certeza diante da palavra do Senhor dessa semana que Ele entende as nossas aflições, Ele reconhece o nosso cansaço de pensamento, de alma, mas Ele está aqui para nos acolher, para mudar a nossa perspectiva, para mudar a perspectiva em direção à luz, à graça, à bênção, E a gente tem que crer nisso, nessa salvação que vem depois dessa vida aqui, Que vem durante e depois, Esse reino do Senhor. Que o Espírito Santo faça morada dentro de nós, Iluminando os nossos passos, renovando mesmo as nossas forças, porque é o que eu sinto que todo mundo está precisando. Eu não sei vocês, mas eu quero que o Senhor renove as minhas forças todos os dias, Que a cada nova manhã eu me sinta com as baterias recarregadas para assumir, essa missão, diária que todos nós temos, seja dentro da nossa casa, seja fora, em todos os relacionamentos. Amém? Um beijo
muito grande e até semana que vem. Prometo que semana que vem sem atrasos, viu? Um beijo enorme, fiquem com Deus e me ajudem, gente, a compartilhar a live, né? Deixa o comentário, né? Joga no aviãozinho para os stories, me ajuda a fazer um barulhão aqui para que mais e mais pessoas possam usufruir, né? Desse conhecimento do Senhor, da presença, porque o mundo realmente está precisando, né? Dessa comunhão. Amém? Um beijo grande. Fiquem com Deus.